Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. E, como sempre, a gente está indo além. Há vários podcasts para trás, a gente vem falando de pessoas, do psique das pessoas, da espiritualidade das pessoas, da saúde, esse caminho buscando a felicidade. E hoje a gente trouxe uma figura muito especial, eu particularmente, Mariano, porque eu tenho, assim, uma admiração enorme por ele. Tipo, fã de carteirinha, porque ele mexe com uma coisa muito genuína e que eu acho que é o único caminho para transformar as vidas, né? E é o slogan dele, transformando vidas. Massa, muito bom. E a gente vai falar do único caminho para mudar a nossa realidade e a gente alcançar a felicidade realmente, que é a educação. Quem é esse convidado, Mariano? Muito bom, isso aí. Fala, turma, bem-vindos a mais um episódio. E o que a Desirê falou já resumiu um pouco de quem é esse grande personagem do episódio de hoje. Ele é o Macaulay Arimatheia, que é, vou ler sempre como eu leio o currículo dele. O Macaulay é engenheiro formado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e apaixonado por empreendedorismo. Trocou o posto de primeiro tenente e a carreira executiva em São Paulo pelo desafio de contribuir para o desenvolvimento de sua região, aqui de Juiz de Fora, sendo protagonista de diversas iniciativas empresariais, entre elas a Fundação da Rede de Ensino Apogeu, da qual é diretor-geral, da Escola Integra, da Faculdade Ensim.e e do Projeto Transformar, associação que oferece bolsas de estudo para crianças carentes com um alto desempenho acadêmico. Esse cara tem feito a diferença para a nossa cidade, para outras cidades, e vai trazer pra gente aqui hoje muito mais do que... Vai além, né, Desirê? Sim. Muito mais do que a carreira dele, mas vai trazer pra gente um modelo de negócio que tem impactado vidas. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo, Macaulay, e eu tenho certeza que você vai ser uma inspiração. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tomara aí que a gente realmente consiga construir uma história aí para ajudar as pessoas na transformação da vida delas. Isso você já está fazendo, né? Mas aqui a gente sempre tem uma pegada de conhecer a vida da pessoa, de saber de onde que ela veio. Para quê? Como a gente inspira, eu acho que você trazer o encontro do seu propósito como algo tangível, alcançável, você vai inspirar muito. E você não chegou onde você chegou fácil, não. A sua vida não foi mole. Então eu quero saber um pouco da sua vida. Então, realmente, dá para passar muito tempo aqui contando, né? Mas eu vou tentar resumir um pouco, até para a gente poder, né, depois a gente detalha aí no que for mais relevante. Mas o fato é, né, como o Mariano falou, eu sou nascido, criado aqui em Juiz de Fora, né? Venho de uma origem, de uma família bastante humilde, bastante humilde. Minha mãe era doméstica, meu pai, o primeiro emprego dele foi catador de esterco. Ele catava esterco ali na região do Cascatinha, onde ele depois, com muito orgulho, conseguiu comprar um terreno, e onde eu vivi boa parte da minha infância. Mas meu pai e minha mãe sempre acreditaram que era a educação que ia transformar a minha vida, né? Eles tinham vários sonhos, né? A gente chegou a uma situação de classe média baixa ali, onde ele com muito custo e com uma bolsa parcial, ele conseguiu pagar a minha educação, parte da educação fundamental na academia, e depois eu fui para o Teorema. E o sonho, principalmente da minha mãe, era que eu me tornasse militar. Era que minha mãe tinha sido doméstica em uma casa de um almirante da Marinha, e o sonho da minha mãe era me ver com aquela farda branca. E o do meu pai era que eu me tornasse... Era que eu alcançasse a minha independência financeira, né? Meu pai se tornou um microempresário ao longo da vida, sempre com muitas dificuldades, sempre com muitos altos e baixos. E o sonho dele era que eu alcançasse, de fato, a minha liberdade, a minha independência financeira. E ele via isso na carreira pública, né? Para ele eu tinha que ser funcionário público, estudar para ser funcionário público. Minha mãe queria que eu fosse militar. E aí foi assim que a minha carreira começou, me dedicado a conquistar os sonhos deles, né? Estudei muito lá no meu fundamental, consegui passar para a Marinha, tive no Colégio Naval durante um ano. Minha mãe teve a oportunidade de me ver de farda branca. Só que não teve jeito, assim. A carreira militar em si, eu não me identifiquei com a carreira militar, eu não me identifiquei com a vida, com o dia a dia da disciplina militar. Gostava muito de matemática, achava que porque eu gostava de matemática eu tinha que virar engenheiro.
Consegui, só que ao mesmo tempo meu pai queria a todo custo que eu fosse militar. Eu consegui convencer ele a deixar eu sair da Marinha com a promessa de que eu ia para a aeronáutica, mas eu ia virar engenheiro da aeronáutica. Então, onde muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas de onde veio a determinação, de onde veio a dedicação, de onde veio a ideia de ir para o ITA? Não, eu só tinha uma opção. Meu pai queria que eu fosse militar, eu queria fazer engenharia, só sobrava o ITA. Então, não tinha muito querer, assim. Eu peguei, estudei e me tornei aluno do ITA. Já lá dentro, né, eu consegui convencer meu pai que a carreira militar realmente não era a minha vocação. Deixa eu só te interromper. O ITA, para quem não sabe, é o concurso vestibular mais difícil, ou um dos mais difíceis do Brasil. Eu sei porque eu fui adolescente, homem, e a gente buscava, e quando falava do ITA, só os caras dos caras que conseguiam entrar. Ele tá passando assim, fui no Colégio Naval, depois eu fui pro ITA e tal. Você nunca cogitou, não, né? Não, dá pra mim não. Ah, TDAH. Sem condição, sem condição. Tem TDAH. É um puta de um passo assim gigante ali pra Escola Naval. Mentira, gente, ó, TDAH pode sim passar no Então, isso que eu ia te falar, ó. Por Eu conheço vários lá dentro. Por Eu nunca quis me arriscar a me diagnosticar pra não correr o risco. Tá vendo? Se eu ser taxado. Mas eu conheço vários. Desculpa te interromper, mas porque é assim, as pessoas têm que entender a grandiosidade desses pequenos primeiros passos que você deu, né? Mas são grandes passos. Olha só, é porque eu implico com ele, tá? Quanto TDAH, mas é que eu pego no pé dele. Porcaria nenhuma. Alzheimer. Se eu tiver também, tá valendo. Vai pro ITA. Isso. Mas realmente, assim, eu era muito estudioso, né? A forma que eu busquei para me diferenciar na escola, né? Eu costumo brincar que eu era canhoto, de nome esquisito, todo desajeitado, esporte nenhum funcionava. Então, o único jeito de eu chamar a atenção das meninas na adolescência era através dos estudos. Pelo menos eu era quem passava cola, quem ajudava na véspera de prova. E aí a equação de segundo grau. Exatamente, ajudar a resolver a equação de segundo grau. Mas então passei pro vestibular, cursei o ITA e lá dentro eu descobri que realmente não era, de fato, a carreira militar. Só que lá dentro eu descobri também que não era engenharia. A leitura de alguns livros me fez perceber que realmente o empreendedorismo fazia muito sentido, o empreendedorismo ia me ajudar a alcançar o resultado que eu queria de sucesso profissional, financeiro, né? Buscar alcançar o sucesso que meu pai queria, né? O desejo do meu pai de liberdade e independência financeira ia vir de fato através do empreendedorismo. Ali já muito forte a vontade de voltar para os de fora, de empreender aqui na cidade. E a educação veio por acaso, assim. Eu costumo dizer que lá em final dos anos 90, início, né? Eu me formei no ano 2000. Tornar empreendedor era certeza. Ir para educação, podia ser educação como alimentos ou qualquer outra coisa. E a educação surgiu porque, na ocasião, vários ex-alunos do ITA também estavam montando escolas. Né? Algumas das escolas, redes de referência no Brasil hoje, são todas, né, de ex-alunos do ITA, Bernolim, Belo Horizonte, o Elite no Rio, o Poliedro em São Paulo. E em Juiz de Fora, né, recebeu o apogeu. Né? Com muito orgulho, eu voltei, comecei o projeto. No primeiro ano eu ainda estava em São Paulo, enquanto o apogeu existia. Eu lembro bem, nas minhas férias de 2001 para 2002, eu vim passar 20, 30 dias em Juiz de Fora para poder, então, entender melhor o negócio, que até então eu só vinha no final de semana. E foram 30 dias que viraram 23 anos. Né? E algumas coisas muito interessantes aconteceram ao longo dessa trajetória. Assim, num primeiro momento, né, a gente realmente conquistou o auge acadêmico que a gente gostaria, né, para uma primeira fase da história, logo em 2007. Pela primeira vez a gente alcança o primeiro lugar de medicina de Juiz de Fora. Maquerle, você teve algum momento, você teve medo de seguir o seu propósito? Então, Desirê, na verdade, o grande desafio foi descobrir o meu propósito. Né? A grande dificuldade foi que, conforme os resultados vinham, conforme as conquistas vinham, né? Ter conquistado o sonho da minha mãe, a história do meu pai foi bem delicada, porque, na verdade, foram pelo menos uns 12 a 15 anos de muita luta, muita dedicação no apogeu, sem o resultado financeiro, sem a liberdade financeira que ele tanto sonhou para mim. Até que um dia isso começou a acontecer, né? Veio por volta de 2016, 2017,
veio a minha casa, veio o carro, veio a moto que ele sonhava tanto. Você Mas abriu o Apogeu nesse- quando? Mas nesse período... 2001. 2001, 2016. É. É. E quando você... Nesse ínterim, porque o medo, ele paralisa. Você não parou, né? Mesmo... Você deve ter passado muito aperto Muito. para chegar onde você chegou. Muito. Então, Desirê, mas é uma coisa interessante, né? Eu tenho uma... Eu não vou lembrar em que livro agora que eu já li isso, mas o medo em inglês é fear, né? É, Fear. E o fear e o americano é muito bom nisso, né? Eles criaram um acróstico que fala que fear, na verdade, são falsas expectativas aparentemente reais. Ó. E que o medo, da mesma maneira que pode te paralisar, ele pode te alimentar. E eu sempre usei o medo como combustível. Né? Todo mundo fala que empresário não tem medo, empresário é corajoso, empresário é isso, empresário é aquilo. Isso não é a verdade para mim. E para a maioria dos que eu conversei, também não entendo que seja. O medo, quando bem usado, assim como, tá? O TDAH, a hiperatividade, se é o seu caso, se ele bem usado, ele se torna um dos principais combustíveis para você conquistar o que você quer. E sinceramente, para mim, já foram muitos momentos de medo, muitos momentos de dificuldade, muitos momentos, muitas noites em claro, né? Mas isso sempre serviu para mim como combustível, como alimento para ir atrás dos meus desejos. Engraçado, você falando assim, o meu combustível é a raiva, sabia? É a raiva. Aí Henry Ford falou, uma das últimas entrevistas dele, o que motivava ele, que era a raiva. E olha só, o medo nele era o combustível de seguir em frente. E hoje, me fala do seu resultado, quando você olha o seu resultado. Que orgulho. Como é que é isso? E como você dedica isso ao seu pai? Então, Desirê, hoje, né? Hoje o nosso resultado, assim, é motivo realmente de muito orgulho e realmente realização de sonho, né? Que quando o Apogeu... Desde o primeiro momento, eu tinha certeza que eu queria o Apogeu entre as melhores escolas de fora, entre as melhores escolas do Brasil. Foi sempre essa a nossa dedicação, foi sempre essa a nossa busca. Até que em algum momento eu percebo que mais do que ser, né, a melhor, isso tinha um motivo para querer ser a melhor, isso tinha um motivo para querer fazer tanta educação, né? Que era realmente permitir que as pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive, que é a transformação de vidas pela educação. Né? O descobrir isso enquanto meu propósito de vida foi algo assim realmente revelador, foi algo que mudou, né? E muito assim o meu desejo, a minha energia, a minha vontade de fazer as coisas. Né? Eu tô para te dizer que foi mais forte do que o medo a partir daí. E a coroação disso, né? Veio o ano passado com o resultado do primeiro lugar do Enem, né? Descobri que a gente tinha sido bicampeão ainda, porque o ano retrasado o resultado não saiu. E mais do que isso, né? Que é uma coisa que me dá muito orgulho, assim. A gente não simplesmente é a primeira escola do Enem de Juiz de Fora, a 10ª melhor de Minas, estar entre as 48, né? Estar entre as 48 melhores do Brasil. Mais do que ser a primeira de Juiz de Fora, mais do que estar entre as 10 primeiras de Minas, o que mais me orgulha é que se você pega os dados do INEP, o INEP, quando aplica a prova, ele aplica também um questionário socioeconômico nos alunos. E um dos motivos de muito orgulho que eu tive na minha vida foi um dia que uma consultoria procurou a gente para querer entender nossos resultados e, particularmente, a curiosidade dela era que entre as 5 melhores escolas de Juiz de Fora, as 5 primeiras escolas de Juiz de Fora, apesar das outras 4 serem confessionais, as outras 4 serem, teoricamente, sem fins lucrativos e terem mais obrigação do que a gente de dar um retorno para a sociedade, a gente é a única das 5 primeiras de Juiz de Fora. E eu tô para te dizer que das 10 primeiras de Minas, a gente é a única que mais de 50% dos nossos alunos são classe B ou C. Em uma base, inclusive, grande de classe D. Então, isso me dá muito orgulho, assim, de ter certeza que a gente está entregando educação como ferramenta de transformação de vidas para todo mundo que quer, e não simplesmente para quem pode pagar. Né? Mais do que transformar filho de médico em médico, filho de engenheiro em engenheiro, eu tenho orgulho muito grande de dizer que a gente transforma o filho de qualquer um no que ele quiser. Ai, eu quero te perguntar. Tá maluco, uma não. coisa. Agora é o momento que a gente fica em silêncio. Só pra sentir esse flow dele. Para introjetar. Para introjetar. Olha isso. Caraca, é profundo. Mas olha só. Encontrar um propósito é um processo. Muito bom. Mas para você ter o check, teve um gatilho.
Qual foi o seu? Esse foi um momento bem delicado, né? Aqueles momentos que a gente custa ter coragem de compartilhar, né? Eu falo que eu fiquei bons anos para poder chegar à conclusão que falar sobre isso ia me tornar mais forte, até mesmo no meu propósito. Né? Como eu estava falando no início, o sonho da minha mãe eu conquistei quando ela me viu com a farda militar, com a farda branca, né? O sonho do meu pai, eu conquistei o dia que eu estava na garagem da casa que eu tinha construído, a casa dos sonhos, a casa de novela, com um carro importado lindo, com a moto que meu pai sempre sonhou. Quando eu olhei para aquilo tudo, meu pai não estava lá. Meu pai tinha morrido 5 anos antes. E ao mesmo tempo que eu tinha conquistado aquilo tudo, eu não sabia para que eu tinha conquistado aquilo tudo. Ah, eu Sabe? começo a chorar. Eu tinha... Óbvio que, né, tinha felicidade, tinha orgulho, tinha conquista, mas até ali eu percebi que a principal pessoa que deveria estar comemorando comigo aquilo tudo não estava ali, sabe? E aí o vazio veio, assim, e aí veio um vazio muito grande. Isso entre 2016 e 2017, eu já tinha casado, minha filha tinha acabado de nascer, a Helena, e a gente tem até uma brincadeira muito assim, a minha esposa, a Kaan, ela tem uma fala muito interessante que ela usa que, eu tenho duas, né? Uma chama Helena e outra chama Amora. E os nomes foram escolhidos assim, coisas da natureza, né? Coisas do universo. Só que Helena representa, a Helena, ela veio no final de uma fase de muita luta, no final de uma fase de muita conquista que culminou com esse momento de tipo, caramba, legal. Tem um monte de coisa, e agora, o que eu faço com isso? O que adianta eu ter sido o conquistador da Helena de Troia, sabe? E aí, enfim, foram 2, 3 anos ali de muita reflexão, de muita luta, de muitos desafios, de muito estudo, sabe? De um vazio muito grande que às vezes dominava, daquela coisa pra quê, por quê, qual o sentido, de muito estudo, até que eu cheguei no conceito do Ikigai, eu cheguei no conceito do propósito, e a partir de todos esses estudos, dessa dedicação, eu descobri a Amora, que é a mais nova, que representa justamente a leveza de você fazer as coisas por prazer, por gosto, por satisfação, e não por necessidade, por obrigação. Ter a vontade de acordar todo dia de manhã por um propósito. Que no meu caso ficou muito claro que tudo que meu pai e minha mãe tinham feito foi justamente me mostrar o quanto que faz sentido ajudar as pessoas a transformarem suas vidas pela educação. E que eu tinha conquistado, mais do que o sonho deles, eu tinha conquistado realmente um projeto de transformação de vidas, que sim, esse era o meu sonho, é o meu propósito, é onde eu venho cada vez mais me fortalecendo nesse sentido. Você é o protótipo do nihilista de Nietzsche. Do quê? Nihilista de Nietzsche. Esse aí eu vou ter que estudar, viu? Aquele cara, são as pessoas que elas seguem o propósito. Bem na linha de Platão. De estar entregando para o universo algo que ela recebeu, de ter essa troca, de ser uma coisa mais leve, que Nietzsche é bem pesado, né? Nietzsche é mais pessimista. E ele usa esse termo, nihilista, para pessoas como você e como eu, como ele, como a Andrea, que acredita no propósito. Porque eu acho que o que você construiu em termos de educação leva essa alma. Isso faz a diferença na formação do ser humano no final. Porque ele busca nota, passar no vestibular, óbvio. Você está na Terra, encarnado, você tem que ter um resultado. Sim. Mas isso pode adoecer. Ele traz uma aura mais leve para aquele aluno. Isso reflete nos negócios, porque ele foi além. Você tem a Rede Apogeu, uma educação tradicional com as qualidades que só o Apogeu tem, mas você foi além com uma escola diferente, que ela abraça outros campos da vida, não é isso? Exatamente. Que foi justamente nessa mesma época, né, que desse encontro, dessa descoberta, desse entendimento que sim, a determinação, o foco, o estudo, o conteúdo, tudo isso é muito importante, mas que isso pode fazer muito mais sentido se a educação ela acontecer de forma integral. E é onde surge a Integra. É onde surge o nosso projeto de convergir
várias boas práticas que o Apogeu tem, mas também de trazer de fora, trazer de diversas partes do Brasil e do mundo o que existe de mais moderno e potente em termos de uma educação que, mais do que te fazer conquistar o seu sonho intelectual, ela vai te ajudar a entender o porquê, te mostrar qual o sentido dessa história toda. O que tem de diferente na Escola Integra? Então, é muito interessante, porque se você pega o projeto, a proposta da Integra e tenta colocar isso em marketing, os marqueteiros aí sempre têm muita dificuldade de fazer esse processo, mas que para mim, assim, é muito simples, porque, não sei se porque foi a base de tudo que eu acabei estudando, que eu acabei desenvolvendo e por estar lá, mas a Integra ela tem 4 pilares. O primeiro pilar dela é o socioemocional. É a parte que trabalha as emoções dos alunos. É a parte que trabalha os dons, que trabalha as paixões. Que trabalha, por exemplo, nessa parte, esse pilar de socioemocional da Integra, ele garante que diariamente a prática de mindfulness seja executada na escola. Uhum. E durante o curso, a gente vai estar sempre provocando nos alunos em... Você se reconhece, você entende suas emoções, você entende a sua raiva, você entende o seu medo, você entende a sua alegria. Você entende o que te leva a isso? Você entende o que te leva ao prazer? Você entende quais são os seus dons? Uhum. O que você veio na Terra para realizar? E aí vem o segundo pilar, que é justamente o da inovação, da cultura de inovação, ou da cultura maker, que é onde a gente vai ensinar para os alunos como meter a mão na massa. Boa. A gente, desde o infantil e até o final do fundamental, que é o que a gente tem lá hoje, a gente tem uma prática muito forte com os alunos de estar sempre assim, colocando em prática como que o que você estuda pode ser levado para a prática. Olha como você é competente de colocar em prática o que você quiser. Isso desde projetos até ferramentas, agora a questão do maker, da robótica, de construir coisas. Ele botar a mão na massa e entender que ele é capaz de construir coisas. Daí, uma vez que ele sabe quais são as paixões dele, que ele entende que ele pode meter a mão na massa e fazer o que ele quiser, eu mostro para ele que o mundo precisa dele. No pilar de desafios globais, eu vou mostrar para ele quais são as deficiências e quais são os desafios que o mundo tem que ele precisa impactar. Como que ele pode impactar o mundo? Desde causas sociais, causas ambientais, causas de sustentabilidade, causas de preconceito, racismo. Como que, com o privilégio que ele tem de ter uma educação tão privilegiada, ele pode atacar os problemas do mundo. E nesse momento, a gente tem o bilinguismo, que entra aí não como uma segunda língua, mas como a língua que ele precisa para poder falar com o mundo. Uhum. Porque para a gente estar em qualquer lugar hoje do mundo e poder estar falando, poder estar defendendo nossos direitos, podendo estar ajudando as pessoas, o inglês é fundamental. Então, o bilinguismo entra com um sentido muito forte, né? Porque muitas vezes a dificuldade da gente aprender inglês é porque, para que eu preciso disso? Principalmente ser jovem, adolescente. E ali ele consegue entender o porquê. E aí é muito legal, porque a hora que ele entende quais são as paixões dele, ele sabe que ele pode botar a mão na massa e fazer o que ele quiser, ele sabe o porquê que o mundo precisa dele, ele vai entender que ele precisa ser excelente. Ele tem não só a obrigação, mas o compromisso para com a sociedade de ser excelente no que ele é apaixonado. E aí você fecha o ciclo. E aí você vai fazer... Você formou um ser humano, né? Você formou uma pessoa. Exatamente. Pois é, em cima exatamente disso, essa ideia. Eu queria te perguntar, quanto tempo tem a Integra? Eu costumo dizer que a Integra, ela tá com 2 mais 2 anos. Né? Eu não posso dizer que ela tá com 4 anos, porque foram 2 anos de pandemia e mais 2 anos que a gente existe até agora, né? Nesse tempo, como é que tá a formação desses seres humaninhos? Então, boa. Já tem algum resultado observável? Assim, é observável. Então, é muito lindo, assim. Legal. A coisa mais linda de se ver, né? Que as pessoas, às vezes, elas... Né? A gente vive uma sociedade onde quer tudo para ontem, né? E a educação sofre muito com isso. Porque muitas vezes, para você desenvolver, para você construir, para você fazer educação para acontecer, não dá para ser para ontem. Mas eu lembro, nos primeiros anos da Integra, que a gente foi muito questionado. Como assim uma rede de ensino conteudista que preza pelo resultado, primeiro do lugar no vestibular, quer montar uma escola que fala de ser humano, quer montar uma escola que fala de mexer na terra, que fala de querer botar a mão na massa, que fala de estar preocupado com emoções, com propósito. Como assim, né? Eu fui muito, muito, muito questionado, muito provocado na época, que a minha formação de ITA não tinha nada a ver com isso. E eu confesso que eu mesmo
em alguns momentos, assim, por mais que eu entendesse o que estava sendo construído, por mais que eu fosse desafiado, né, questionado muitas vezes, eu muitas vezes assim falei, caramba, será que isso tudo vai dar certo mesmo? Eu me esqueço uma vez onde esse projeto foi me apresentado na forma que foi, e aí eu virei e falei assim, mas... Ah, não, mentira. A gente estava discutindo sobre a construção do currículo, e na prática, na Integra, apesar de ter um compromisso da matéria, né, do conteúdo curricular ser entregue, isso não é mandatório. Mais mandatório é que esse conjunto como um todo aconteça. E vai acontecer muitas vezes de no final, em meados do ensino médio ali, algum conteúdo não está completo. E aí a minha pergunta naquela reunião foi, mas peraí, mas e se um menino quer fazer prova para o ITA, quer fazer prova para a USP, quer fazer prova para medicina, como é que ele vai aprovar? E aí eu recebi uma resposta que foi assim, que foi a gota d'água que faltava para tudo fazer sentido para mim, que foi justamente essa. A partir do momento que ele sabe o que ele quer, que ele sabe que ele pode, ele vai estudar e ele vai passar no que ele quiser. Boa. E é mais por verdade. Por mais que a base seja importante, no Apogeu a gente já teve vários casos de aluno que com 1 ano de cursinho, com 2 anos de cursinho, passou no que ele queria, porque ele sabia o que ele queria. Então e aí isso começa a aparecer na Integra agora. Ainda de maneira muito incipiente, porque 4 anos é muito pouco, principalmente para a gente que começou com a educação infantil e fundamental. Mas a gente tem hoje uma prova, semestralmente, a gente aplica na rede toda uma mesma prova. E a gente compara, para efeito até de poder atuar, de poder atuar na melhoria do ensino, né? A gente compara as escolas. E já tem, desde o ano retrasado, já vai para o 2º ano, que a Integra está sempre entre as primeiras. Olha só. Então, assim, mesmo teoricamente sem esse foco final em resultado, mas com toda essa programação que a gente acabou de apresentar, com todos os projetos que eu acabei de apresentar aqui, a Integra consegue ter resultados tão brilhantes quanto uma escola excelente em resultados, que é o caso do Apogeu. Que chique. E o Apogeu teve resultado, assim, fenomenal, né? Nas aprovações. Não, saiu na capa no Globo, você pode só falar sobre isso. Um aluno do Apogeu tirou nota máxima em matemática numa prova que ele fez ele fez a prova de treino. Ele foi treinar, fazer a prova, ele tirou nota máxima no Brasil em matemática, não foi? Exatamente. Assim, esses... Né, é muito interessante, assim, eu gosto sempre de destacar muito os nossos resultados coletivos, né? É mostrar que a gente tem um projeto que consegue aprovar quem quiser, no que quiser, que a gente realmente vai aprovar todo mundo. Mas alguns resultados específicos ao longo da nossa história dão muito orgulho pra gente, né? O aluno mais novo aprovado no ITA é o Caio, que é ex-aluno do Apogeu desde infantil. Passou um período fora, desde infantil não, desde do Fundamental 1. Passou um período fora, mas foi aprovado no ITA com 14 anos de idade. E por aí, vários outros casos a gente tem. E agora, esse ano, a gente conseguiu a maior nota de matemática do Enem do Brasil. E essa nota veio de um aluno do 2º ano, de um treineiro do Enem. Assim. Então, realmente... Ele nem completou ainda. Ele nem completou ainda o ensino médio. Que isso? O resultado, depois eu quero saber todos os resultados mesmo, mas qual que é o diferencial do Apogeu para alcançar esse patamar? Vamos combinar, né, Maquerle? Você está entre as 50 maiores escolas do Brasil, é um número, né? Quantas escolas tem no Brasil? Hein? Muitas. Até vê aí, procura pra gente tirar essa dúvida. Quantas escolas tem? Mais de 1.000. Muito mais, cerca de 40 mil escolas. 40 mil, você tá entre as 50, tá? 48ª, né? 48ª. Qual que é o segredo? Qual que é o diferencial do ensino? Costumo dizer, eu tenho para mim que o nosso segredo está justamente no processo de motivar o aluno, né? No nosso atendimento individualizado, né? Na maneira com que a gente olha para cada aluno, entende cada aluno nas suas dificuldades, nas suas potencialidades e trabalha isso para que ele maximize o seu resultado. E a gente só consegue fazer isso com professores excelentes, com professores inspiradores. A gente só consegue fazer isso realmente mostrando para o aluno que ele é capaz, que ele tem potência para conseguir o que ele quiser.
e a grade pedagógica. Tem mais coisa, Maquele? Conta aí o bizu pra gente, porque sinceramente, eu acompanho, eu te acompanho Você tá pedindo um segredo da Coca-Cola. É sério, mas eu acompanho ele há muitos anos, eu sei que pra mim é a melhor escola, né? Eu tô tendo até... Ó, eu vou fazer Mas de fora qual é o aqui. segredo? Tá, deixa você falar. Então, é muito interessante isso. Assim, realmente a questão foi o que eu te falei, assim. A gente tem um tripé, né? Que a gente fala que é o nosso tripé de excelência, né? Que está focado na excelência acadêmica, que são os melhores professores, um bom material didático, uma preocupação com um projeto pedagógico forte. Nossa, gente. O atendimento individualizado, que é isso que eu falei, de entender cada aluno na sua individualidade e trabalhar para que esse melhor do aluno aconteça. E o processo de autodisciplina, e o processo de disciplina. Que quando eu falo de disciplina, eu falo muito da questão da autodisciplina, da organização. E isso, para mim, faz toda a diferença, não só para um aluno, né? Eu brinco que eu tenho uma fórmula de sucesso que eu trabalho muito com os alunos, que é o sonhar, o buscar o desenhar o objetivo, montar plano e agir, mas que isso está ligado muito a um processo de disciplina. E eu posso talvez ir um pouquinho mais fundo nessa sua pergunta, né? Nessa sua provocação, que eu acho que a pandemia, por pior que tenha sido para a nossa sociedade, por pior que tenha, né, por todos os resultados catastróficos que a gente sabe que ela trouxe para diversas áreas, né, para os mais diversos segmentos, inclusive para a educação, e é fato, né, que os nossos resultados pioraram na pandemia, mas eu acho que o que permitiu que a gente saísse aí, né, de um segundo lugar que sempre me deu muito orgulho, por conta da escola que era a primeira, por conta do trabalho dessa escola, e alcançar esse primeiro lugar, foi justamente porque na pandemia, a gente mais do que nunca se preocupou com aprender do nosso aluno. E a gente estudou, a gente se dedicou a realmente criar uma metodologia, criar um processo que mais do que nunca facilitasse o aprendizado do nosso aluno. E é isso que garantiu, mais uma vez, que a gente conquistasse ótimos resultados. Você está crescendo exponencialmente. Mas quando você fala de escola, vai do início, né? Ensino fundamental, médio, você acompanha a formação. Mas você também tem resultados, assim, muito relevantes no pré-vestibular e no pré-militar, né? Sim. E também tem segredo. Não vem, não. Pô, tudo, jogar nas 11, tem que ter. Então, e é isso, assim, não tem muito jeito, né? Conseguir as mais de 90 aprovações em medicina que a gente teve só no ano passado, as mais de 4.600 aprovações, né, que a gente tem nos mais diversos vestibulares aí ao longo dessa história. O segredo é cuidar com carinho do aluno. Entender o que ele precisa, entender quais são os desafios dele e trabalhar em cima disso. Trabalhar para que ele alcance o máximo do potencial dele e que ele acredite que ele pode passar no que ele quer. Cara, vai ser uma aula de educação, né? Você falou desde o começo que a missão é transformar vidas. Você pode dizer, então, que o propósito do Apogeu hoje é transformar vidas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Seja transformar em quais vidas pela níveis educação. os alunos estiverem, em quais tipos de escola. Você falou uma situação muito interessante agora, que é mais um caso que eu quero tratar, exatamente isso. Seja em qualquer tipo de escola que eles estiverem. Né? O nosso caso mais recente, nosso exemplo mais recente, que é o caso da educação pública, né? Da escola pública. A gente acabou de ganhar esse ano uma licitação onde a gente participa da primeira PPP, né? Projeto Político-Privado, para poder ajudar na gestão de uma escola no Paraná. A primeira escola que foi licitada para ter o apoio do privado no público. A gente conseguiu ganhar a licitação em meio a vários concorrentes nacionais. E a proposta era pegar uma das piores escolas do interior do Paraná, São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, e fazer com que essa escola tivesse bons resultados. E em apenas um ano que a gente está lá, de 120 alunos, que no terceiro ano do ano passado, somente 4 ou 5 se inscreveram para o Enem, somente um foi parar na faculdade. Esse ano, dos 120, 119 se inscreveram para o Enem. Até a semana passada, até essa semana antes de sair o resultado do SISU, que eu tô doido para saber como é que vai ser o resultado lá,
eu já tinha 17 aprovados em faculdades. E aí eu vou voltar, Desirê, na sua pergunta, na receita do bolo. Qual foi a diferença? Qual foi a mudança? Os professores eram os mesmos. A escola, o material, o mesmo. A escola, a mesma. A diferença foi uma só. Mostrar para as pessoas que elas eram capazes. Mostrar para as pessoas que elas poderiam conquistar os sonhos delas. Mostrar para os alunos que eles não tinham que se conformar com o ensino médio. E a partir dessa motivação, a partir desse envolvimento, a partir dessa inspiração, a gente colocou 119 alunos fazendo Enem, a gente já tem 17 alunos com o que podem escolher, está dentro de uma faculdade, e a nossa meta é conseguir fazer com que 100% deles estejam na faculdade. Essa é a nossa meta dos próximos 2 meses. Para a gente fechar, Chique, parabéns. eu vejo que você vem entregando ao longo do tempo, né? Conta pra gente, ex-alunos que brilharam, que acharam seu caminho, às vezes bolsista, porque eu acho isso fantástico. Isso é responsabilidade social sem marketing, entendeu? É você contribuir com a Real. sua sociedade. Conta pra gente, assim, alguns que você lembrar. Não vai lembrar de todos, humanamente impossível. É exatamente isso que eu ia te falar. Assim, eu vou fazer uma coisa. Porque correr o risco de falar de qualquer um, falar de vários, falar de muitos, eu sempre vou esquecer de alguém. Então eu vou contar alguns casos específicos, particularmente de um projeto que eu tenho muito orgulho, que é o Transformar. Que aí eu corro o risco de que, assim, pelo menos eu vou ter certeza que as pessoas que eu vou falar, elas são únicas. E a gente não corre o risco de estar fazendo um em detrimento do outro, tá? Um caso lindo que a gente tem é o do João Pedro Chamum. Aliás, deixa eu contar uma história antes, que é o Transformar, que é o nosso projeto social. É um projeto social onde a gente mais do que nunca vai na veia com o que é transformação de vidas pela educação, né? É um projeto que a gente tem onde diversos empresários da cidade entram com doações para o Instituto. A gente tem um Instituto, uma organização sem fins lucrativos que é responsável por isso. O Instituto paga 50% da bolsa, o Apogeu paga os outros 50% da bolsa, e a gente busca jovens extremamente vulneráveis, carentes, mas com potencial intelectual para poder investir na educação desses jovens. E aí eu tenho 3 casos que me dão muito orgulho, assim, de contar e que para mim tem tudo a ver com esse processo de transformação de vidas que a gente está falando. Que um deles é o do João Chamum, que começou com a gente no 6º ano. Na época, a mãe dele foi procurar a bolsa para a irmã, que estava entrando já pro 9º ano, oitavo, 9º ano. E ela estava preocupada, que ela queria muito que a menina tivesse a vida transformada pela educação. E na época, a entrevistadora, que era até a Kaan, minha esposa, ela percebeu que tinha um menino ali do lado que também tinha muito potencial. E a Kaan convenceu os 2 a se matricularem. Os 2 se inscreveram no processo da bolsa. Os 2 conseguiram a bolsa. Resultado, a Júlia hoje faz medicina, que é a mais velha. O João, ele foi premiado na Olimpíada Mundial de Matemática, de Astronomia, de Astronomia. E hoje está indo no ITA. Maravilhoso. Se não fosse o projeto social, se não fosse a nossa paranoia por transformar vidas, isso não teria acontecido. Um outro caso que me dá muito orgulho também é o do Gustavo. O Gustavo, ele também, nosso ex-aluno do projeto social. O Gustavo, ele, enquanto nosso ex-aluno, assim que ele passou na faculdade, ele passou em primeiro lugar em engenharia mecânica na época, a gente trouxe ele para poder ser nosso estagiário. De estagiário, ele rapidamente brilhou, virou analista, rapidamente brilhou, virou coordenador. Hoje, com 6 meses, 1 ano de formado, o Gustavo já é um dos nossos sócios. Sócio. Sócio do programa de partnership que a gente tem, de stock options que a gente tem. Eu falo com muito orgulho, assim. Um menino de 20 e poucos anos, mas com uma história de vida, uma trajetória de dedicação, de envolvimento, de garra, que fez por merecer e que hoje é um dos nossos sócios. Nacional. E o terceiro? Então, o terceiro é mais peculiar ainda, assim, que também é muito motivo de orgulho para mim, que é o caso da... Não vou falar o nome aqui por errar, mas o fato é que uma das alunas aprovada no Transformar, um dia, a partir de entrevistas, a gente percebeu um potencial muito grande na mãe dela, para estar apoiando a gente lá em casa.
E, enfim, ela se tornou, né, nosso anjo da guarda, eu costumo dizer, lá de casa, responsável por toda a organização lá de casa. E a menina cumpriu o apogeu dentro e com a bolsa do Transformar, com 100% de bolsa, e desenvolveu toda a educação básica dela lá. Foi aprovada no vestibular, começou o vestibular, veio engravidar, já trabalhando. O ano passado ela teve o bebê, e esse ano o bebê veio estudar no apogeu, sem nenhum tipo de bolsa, sem nenhum tipo de vantagem pelo relacionamento, graças às condições que a filha conquistou, a filha alcançou, a partir do que ela adquiriu dos estudos, a partir do que ela alcançou no nosso projeto. Agora, assim, as pessoas podem visitar o apogeu, conhecer. Com certeza, mais do que nunca, esse é o momento para visitar o apogeu, esse é o momento para conhecer, né? A gente está com as nossas matrículas abertas, felizmente ou infelizmente já com muita turma sem vaga, mas principalmente para a galera que está aí buscando ser aprovada em grandes vestibulares, para a galera que quer realmente ter sua vida transformada a partir da educação. As matrículas de pré-vestibular, de turma medicina, estão abertas aí a todo vapor, assim como as dos outros segmentos também. Vai ser um prazer receber todo mundo lá para conhecer a nossa escola, conhecer as nossas unidades e vir estudar com a gente. Muito obrigada por ter você aqui, Antes de cara, terminar, inspirador. Eu quero só, para a gente terminar bem, fala para mim, de forma rápida, as principais conquistas que o Apogeu teve ano passado. Então, no ano passado, as nossas principais conquistas foram, né, como a gente já falou, mas vamos repetir rapidamente. Primeiro lugar do Enem de Medicina, o primeiro lugar do Enem de Juiz de Fora, estar entre as 10 primeiras de Minas, a 48ª melhor escola do Brasil e mais de 90 alunos aprovados só o ano passado no vestibular de Medicina, os vestibulares considerados aí o mais difícil, né, uma das carreiras mais difíceis a serem aprovadas no vestibular. É a nossa sessão de... Kelly, cara, obrigado. Obrigada. Hoje o nosso episódio tá rápido, mas eu quero ter Porque você de o Kelly volta. é um cara ocupado, né, Eu quero ter você de volta aqui para poder falar mais sobre negócios, quero entender mais o mecanismo. Eu acho que Você vai voltar. o que está por trás, mais que a gente conseguiu falar, é a gestão. E essa gestão a gente vai deixar para o segundo episódio. Isso. Quero que você esteja aqui para poder falar isso pra gente. Combinado, vai ser um prazer. Obrigada. Ó, gente, para quem chegou até aqui, desculpa de interromper, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho, faz o trem todo. Vou deixar aqui embaixo todos os links que o Markelly falou, inclusive do Apogeu, da Integra, para vocês conhecer também lá os projetos que ele falou do Transformar, né? Obrigado demais por terem acompanhado a gente até aqui. Obrigada. Obrigado, Markelly. Prazer.